Bom, então, o primeiro argumento em favor da continuidade da utilização da língua portuguesa é que ela te permitia ter contato com a grande quantidade de leitores ou leitores em potencial. Vocês imaginem, por exemplo, pessoal, Mia Couto, né? Tudo bem que a obra dele é traduzida hoje para várias línguas, né? Mas olha a quantidade de leitores que ele ganhou só em escrever em português, né? A língua, pessoal, também é de uma tecnologia avançada. Então, quanto mais avançado tecnologicamente, notem que eu não estou falando cultura avançada, estou falando cultura tecnológica avançada. Esse adjetivo faz todo sentido, porque não se pode antropologicamente dizer que uma cultura é superior à outra. Elas são diferentes. Agora, tecnologicamente, eu posso dizer que a nossa cultura é mais avançada do que a cultura que ainda utiliza arco e flecha e tal e tal. Em termos tecnológicos, quanto mais avançado, mais palavras eu vou precisar. Imagine, gente, a revolução cibernética, né, da internet, quantas palavras ela emprestou para o idioma, né? Até mesmo algumas foram resgatadas com outro sentido. Deletar, em latim, deletar vem de deletéria, que significa destruir. Então a palavra voltou, mas com outro sentido. Deletar, né? Apagar alguma coisa, destruir. E por aí vai, né? A própria palavra computador vem do latim computare, que significa contar. E a terceira, pessoal, o terceiro argumento, este era imbatível. Diz Amilcar Cabral: se nós não formos usar a língua portuguesa, qual das 30 línguas de Guiné-Bissau nós vamos usar? São 30 línguas. Então, se eu escolho uma em detrimento das outras 29, esses 29 vão se sentir, pessoal, como? Vão se sentir preteridos, vão se sentir inferiorizados em relação a quem foi a língua escolhida, né? Significa dizer o seguinte: por incrível que pareça, a língua portuguesa, pessoal, era um fator de integração dessas línguas, desses idiomas todos, né, que eram díspares entre si. Então alguém levantou a possibilidade de usar o crioulo. Só que o crioulo, pessoal, dele eu vou falar já já, não é uma língua ainda totalmente codificada, né? Não há um dicionário, uma sintaxe, uma gramática ainda própria. Então estabelecer o seguinte: vamos ficar usando o português até a gente sistematizar o crioulo, e aí passaremos a usar o crioulo. É uma coisa, gente, que eu duvido que vai acontecer um dia, tá? Mas foi uma ideia e serviu para se usar o português. Mas se colocou uma segunda condição: além de ser provisório o uso do português, se colocou o seguinte: nós vamos usar o português, mas não o queremos tal como o colonizador nos impôs. Nós precisaremos reinventar essa língua, assim como os brasileiros fizeram. Nós, brasileiros, reinventamos a língua, pessoal. Como? Reinventamos enchendo essa língua de palavras do Tupi-Guarani, palavras vindas da África. Nós tiramos aquelas locuções a cantar, a brincar, e jogamos o gerúndio, cantando, brincando. Tiramos, pessoal, as síncopes que fazem a língua portuguesa ser muito fricativa. Fricativa é que tem canto, né? E nós arredondamos. Aquelas palavras, como falando assim, vão comendo palavras, não sabe o que tá falando. Eles vão comendo assim, né? Eu confesso, eu fui a Portugal e às vezes você tem que olhar assim pro chão para ver se tem a tecla SAP. É melhor o espanhol às vezes do que o português falar comendo isso. Eles vão comendo palavras ali, não tem nada, né? Então, pessoal, é a necessidade de reinventar o português, adaptá-lo à maneira como falamos, né? A nossa cultura, né? O que é isso, pessoal? É que tem determinadas... A língua, pessoal, ela é uma maneira da gente se posicionar no mundo.
Vocês, na aula de linguística, vocês já devem ter escutado isso, que o esquimó tem várias palavras para se referir à cor branca, enquanto nós usamos só uma. Ele tem várias. Por quê? Porque o mundo dele é branco. Ele precisa criar referências entre um branco e outro. Ele precisa distinguir um floco de neve do dorso de um urso polar, porque isso dependerá disso, dependerá a vida dele. Os tipos de gelo, né? As cores diferentes dizem se é um gelo perigoso ou não, se é um gelo fino. Então você precisa criar referência, daí várias cores do branco. Então, a língua portuguesa, pessoal, ela olha para o mundo não necessariamente do jeito que um falante de uma outra língua olha, né? Notem, o francês diz que o motorista é o chauffeur, porque chauffeur vem de esquentar, aquele que esquenta o motor. Nós usamos motorista, aquele que liga o motor. O inglês usa driver, que é o que conduz, o que leva para a direita e o que leva para a esquerda. Então, os nomes das coisas, a palavra, ela designa uma relação com o nosso universo. Então, muitas palavras portuguesas não traduziam com perfeição o pensamento do africano. Daí você precisa usar uma palavra local para substituir lá a palavra portuguesa, porque ela não traduz, né? Como dizer em inglês, eu tenho saudade, né? Você tem I miss you, né? Você tem palavra homesick, que é outra palavra também, mas ela não traduz exatamente o que é saudade. Tanto é assim que o Oxford, o dicionário, assumiu a palavra, né? Você pode dizer, I have saudade of you. Isso um professor de inglês falou para mim há mais de 20 anos, né? Então, nós queremos um português reinventado, né? Recriado. E aí é que vem em cima da pergunta que nosso colega levantou. Para reinventar essa língua, gente, quais foram os principais artífices, as principais pessoas que contribuíram, né? Começa com H e termina com Z. Os escritores, né? Os escritores foram as principais figuras a contribuir com a reinvenção dessa língua. Cada escritor, à sua maneira, cuidou disso. Por exemplo, o Mia Couto, ele criou palavras novas, muitas dessas palavras produzidas a partir de fenômenos como justaposições, né? Ele cria palavras abençonhada, quer dizer, uma mistura de bênção com sonho. Ele cria uma palavra nova. Já o Luandino Vieira, pessoal, ele arranjou outro dispositivo, que foi pegar a língua, o quibundo, né? Não existe quibunda não, viu, pessoal? A língua quimbundo, né? Ou o quimbundo, mas sempre no masculino. Então, ele pegou o quimbundo e utilizou o quimbundo, pessoal, como forma, e obrigou a língua portuguesa a entrar dentro dele. Como é que isso funciona? Imaginem se nós fôssemos obrigados a falar o português usando a língua inglesa como forma. Nós iríamos, primeira coisa, o adjetivo sempre ficaria antes do substantivo, né? Homem grande, grande homem já existe, professor. Ah, é? Pois diga carro azul. Azul carro? Olha ali um azul carro, né? Sabemos que existe o caneta azul, azul caneta, né? Mas azul carro nunca ouvimos falar. Quando fôssemos fazer uma pergunta, pessoal, usando o verbo ser, ele obrigatoriamente teria que ficar lá no início. É você um estudante? Imagine as flexões verbais, pessoal. Nós só teríamos duas, né? Eu jogo, né? Eu jogo, tu jogo, eles jogam. Nós jogo, vós jogo, eles jogam. Ficaria só o jogo e o jogam, só duas. Assim ele obrigou o português a funcionar como a língua ronga. A língua ronga não, desculpa, a língua já é outro, né? Então cada escritor utilizou um formato. O português que daí resultou em Luandino Vieira é um português louco,
Nós vamos ver isso com calma quando estudarmos a obra de Luandino Vieira. Então, pessoal, bom, aqui o papel da imprensa, os jornais foram os grandes responsáveis, pessoal, pelo início dessa literatura que depois virou a literatura nacional. A imprensa, as tipografias só chegaram lá na África a partir da segunda metade do século XIX. Aqui no Brasil chegou em 1808, quando a família real veio morar aqui. Era uma decisão da corte portuguesa de não aceitar que as suas colônias tivessem tipografias, porque poderiam produzir material subversivo, assim como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Então não se aceitava a imprensa, por isso que a imprensa só chega no Brasil em 1808. Todo documento vinha, livros, as coisas vinham de Portugal para cá, ou de outros países. Lá nesses países chegaram ainda depois da virada da segunda metade do século XIX, né? Então, quando foi permitido a tipografia nesses países, começaram a aparecer jornais, e esses jornais começaram a receber contribuições de contos, poemas, crônicas, e foi se formando em torno dos jornais um grupo de intelectuais, para usar uma palavra bonita, pessoal, inteligência, né? A inteligência é esse grupo de intelectuais. Então esses intelectuais foram se formando em torno dos jornais, e foram eles que pouco a pouco foram produzindo uma literatura que rompeu com o paradigma dessa literatura colonial. Só para não perder a oportunidade, o professor Roberto Pontes, ele trabalha um conceito chamado de literatura insubmissa. A literatura insubmissa, pessoal, ela nem é a literatura colonial, nem é a literatura nacional, ela está no meio. É uma literatura produzida ainda no período colonial, mas que já começa a colocar as manguinhas de fora, já começa a tentar quebrar com aquele paradigma, ok? Só um minuto. Bom, aqui tem uma discussão de como a literatura brasileira, pessoal, foi importante para o desenvolvimento dessa literatura nacional. Quando a inteligência, né, os intelectuais desses 5 países da África começaram a querer uma literatura nova, que não repetisse os padrões vindos de Portugal, queriam se libertar culturalmente, né, desse país, da metrópole, Brasil se apresentou como uma grande referência, né? Então os nossos escritores, principalmente, pessoal, Jorge Amado, aqueles autores ali da segunda geração modernista, eles eram lidos demais. Jorge Amado é um verdadeiro deus lá na África, né? Por quê? Porque Jorge Amado vendia uma ideia de um Brasil onde houve esse consórcio entre as raças, né? O negro aqui deu muito certo. Depois, é claro, os escritores viram que isso era grande enrolada, né? Tanto é assim que há uma entrevista que o Mia Couto dá para esqueci qual era a revista, não sei se era a revista Veja, que o título era O Brasil nos enganou, né? Eu posso passar esse material para vocês, quem tiver interesse, né? Então eu estava lá esperando lá que o dentista me recebesse. Eu estou lá na antessala, né? Me abastecendo com as fofocas da Cláudia. Note que nem a revista existe mais, né? Então aí pegou essa revista, eu vi lá e eu já pedi emprestada a revista, tirei uma xerox e tal. O Brasil nos enganou. Então o Brasil, gente, ele funcionou como uma grande referência, né, de uma literatura que rompera com a cultura vindo de Portugal, ok? Aqui alguns temas, pessoal, que a literatura da África
da lusofonia trabalha, vocês verão. A questão da identidade nacional, como a literatura, eu posso utilizar a literatura para entender meu país, para descrevê-lo, né? A herança ruim do colonizador, principalmente até os anos 90, né? Na passagem para os anos 2000 você já tem menos disso. O fantasma do colonizador, você não se libertou dele de todo. O realismo fantástico, pessoal, vamos entender isso. A religião, a maneira como o africano se relaciona com o sobrenatural é muito parecido com nós brasileiros, né? Então você tem a presença do mágico, do fantástico. A reinvenção da língua portuguesa, textos em que você precisa de nota de rodapé, né? Porque ele utiliza uma palavra que você não consegue entender. O papel da África no mundo globalizado, principalmente a partir dos anos 2000 para cá, essa geração mais nova que não viu a luta contra o colonizador, né? Que já nasceu, já mais nova, então ela procura entender como a África vai se posicionar nesse mundo global em que vivemos. O choque entre a tradição e a modernidade. Há coisas, pessoal, na tradição que não podem continuar. Por exemplo, já citei que algumas tribos ainda têm o hábito terrível de extirpar o clitóris da criança, da menina, a gilete, né? Então extirpa porque a criança, a menina, a mulher não pode ter prazer, senão ela vai trair o homem, né? Então vocês imaginam se isso pode conviver com toda a emancipação feminina, todos os avanços no plano dos direitos humanos. Alguns símbolos que vocês verão na literatura africana, pessoal. A criança, o velho e a mulher. A criança como representação do futuro. O velho como a representação do passado, da memória ancestral. E a mulher, pessoal, como uma representação da própria África. Muitas vezes eu falo da mulher, mas eu estou falando, na verdade, da mulher maior, né? Da mulher primeva, da mulher enquanto símbolo. A própria África, né? A mãe, a grande mãe que nos abriga. Muitas vezes esses símbolos são manipulados para dar tradução a determinada ideia. Por exemplo, no início do Terra Sonâmbula, nós temos uma criança órfã e um velho desmemoriado. Gente, o que é que Mia Couto está nos passando ao fazer esse trabalho em cima desses dois símbolos? Se o velho é desmemoriado, como ele pode ser o guardião da tradição da tribo? Se a criança não tem família, como eu posso falar de futuro? É um ser errante, em busca de si mesmo. Tudo isso para falar de uma Moçambique, pessoal, que estava ainda na guerra civil, uma guerra que durou 16 anos, em que moçambicano matava moçambicano. Então ele fala desse país de identidade problemática, né, através da manipulação desses dois símbolos, né, da literatura. Ok? Aqui alguns autores, pessoal, eu vou me permitir não falar deles, para passar rapidamente sobre os 3 textos. Só um minuto. Ok. Então, rapidamente, pessoal, eu quero falar dos 3 textos para vocês. Então, eu pedi que vocês passassem pelo menos os olhos sobre os 3 primeiros textos, como eu sei que vocês fizeram, mas mesmo assim eu vou mandar para vocês alguns comentários sobre os 3 textos. Eu vou passar os olhos sobre eles, pessoal, sobre o material que eu fiz, né? Então o primeiro texto, vocês viram, o primeiro texto é um texto leigo, é um texto tirado de uma revista literária, né? É um texto que não foi produzido para alunos de letras, texto para o povo leigo. Por isso ele traz informações muito genéricas, sem profundidade, não é?
Então é um texto dividido em 3 partes. A primeira mais focada na prosa de ficção, a segunda mais focada na poesia e a terceira mais focada na relação da literatura com o movimento de resistência. Como a literatura na África serviu a esse papel de resistência ao colonizador. Então o primeiro texto é assinado por Rita Chaves e Tânia Azevedo. Ok? Esse material eu vou mandar para vocês. Não deveria não, mas eu sou bonzinho. Então ele cita entre os vários autores citados, nós temos Luandino Vieira, Pepe Tela, Mia Couto, Eduardo Agualusa, Paulina Chiziane, Abdullah Silá, são os autores que ele menciona, né? Então na primeira parte ele começa trazendo um pouco do quadro geral muito precário desses 5 países, a luta para melhorar a educação, para melhorar a saúde, essa coisa toda, né? Aí ele dá uma recuada no tempo e ele vai lá para os anos 60 e 70 do século passado, em que ele mostra como os escritores africanos usaram a literatura para contribuir com a emancipação política e cultural dos seus países. Lembrem, em 61 começa a luta pela independência. Quem leva a cabo essa primeira luta é Angola, através do seu partido chamado MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola. Depois vem Moçambique e depois os outros. Então nos anos 60 começa a luta contra o colonizador. E a literatura serviu com esse processo todo, não é? Então tem aqui uma discussão sobre a reinvenção da língua portuguesa, que nós já tratamos aqui. Ok? Vou dando alguns pulos. Depois da independência, começaram as discussões mais ligadas a setores específicos. É o caso, por exemplo, da luta pela emancipação da mulher. Muitas mulheres escritoras, né, sentiram a necessidade de uma nova independência. A independência política foi feita, mas faltava a independência da mulher. Muitas sociedades tradicionais reservam à mulher um espaço muito diminuto. Então aí nós temos, por exemplo, Paulina Chiziane. Outra discussão, pessoal, a questão da corrupção dos países, né? Muitos dessas pessoas que conduziram a independência se tornaram pessoas extremamente corruptas, né? Se diz, há um provérbio que diz: se você quer conhecer uma pessoa, dê-lhe poderes, né? Então muitas dessas pessoas desviavam dinheiro para os bancos, né, internacionais. Nós vimos há pouco tempo aí esse grande escândalo que foi a descoberta de contas em paraísos fiscais, né, de presidentes de países paupérrimos, né, de ministro da economia, né, no caso aqui do nosso, colocando lá dinheiro, e tudo que ele faz aqui beneficia a si mesmo, porque se o dólar aumenta aqui, o que ele depositou aumenta também, o que é proibido, né? Mas vamos fazer certamente vista grossa para isso. Então nós temos, pessoal, Kiki Amacho e a Eterna Paixão de Abdullah Silá, e Kiki Amacho de Filinto Eliso, que são obras que discutem o tema da corrupção, né? Depois, pessoal, na segunda parte ele vai se dedicar especificamente à poesia. Muitos desses países, pessoal, privilegiaram a poesia porque é um texto pequeno. Então eu posso, ao invés de publicar um livro de um autor só, publicar uma antologia com poetas, com vários poetas, né? Então, o caso de Guiné-Bissau, que logo depois da independência houve sucessivamente produção de obras coletivas, né? Mantenhas para quem luta, Polião e outras obras nasceram. Ecos do Pranto são antologias que nasceram para reunir o máximo de escritores possíveis, né? Há uma discussão também sobre o papel que a literatura brasileira teve, né? Bom, aí, pessoal, a última parte ele vai discutir isso, né? Trata de como os escritores da África lusófona desenvolveram suas obras em estreito diálogo
com o processo de luta pela libertação nacional. Ele vai citar Luandino Vieira, Pepetela, Agostinho Neto e José Craveiro. O segundo texto, pessoal, são notas de aula, foram preparadas pelo professor José Roberto, que foi o nosso primeiro professor de literaturas africanas, né? Então o professor José Roberto fez uma apostila, e aí nós temos as aulas. Ele preparou esse material. Na época você tinha uma carência muito grande de material. Hoje você já tem muitos pesquisadores que se dedicam a essa área. Então ele preparou essa apostila. Pessoal, e desculpa, eu tenho que tomar água que a garganta já vai aos bagaços. E logo depois daqui eu vou ter uma banca de qualificação. Bom, vai voltando para cá. Então, no segundo texto, pessoal, ele traz informações gerais. Muitas dessas informações já estão aí nos nossos slides, né? Então, nós temos algumas informações que são discutidas. Informações sobre a geografia e a história da África. As características da literatura colonial. Depois ele vai falar das características da literatura insubmissa, que é algo que ele trabalhou, né? Ele inclusive escreve um livro chamado Poesia Insubmissa, né? Poesia Insubmissa Luso-Afro-Brasileira, uma coisa mais ou menos assim, né? Não, Afro-Luso-Brasileira, ele faz o contrário, né? Afro-Luso-Brasileira. É um livro que eu recomendo. Depois ele vai falar sobre as características da literatura pós-colonial, que é o que nós chamamos de literatura nacional. Ele vai mostrar também como é que se encontra a literatura africana no atual momento, como é uma literatura muito nova.